capítulo de número 13 e o versículo de número 13, apenas a parte B. Quantos irmãos procuram? Quero aqui agradecer a Deus que tem estado comigo todo dia, quem tem me dado força, me levantado. E se hoje eu pude estar de pé, isso é a misericórdia e a graça dele. Se você também está de pé, isso também é a misericórdia de Deus na sua vida. Quero agradecer também a irmã Antônia, quem tem nos chamado para estar aqui nessa manhã, e já agradeço em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 13, a parte B, diz assim: porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O capítulo de número 13, ele vai nos trazer uma etapa específica na vida do rei Saul. De 4 etapas que ele havia de avançar, tinha sido bem sucedida na primeira, bem sucedida na segunda e na terceira. E essas etapas, elas falam do chamado em si, do reinado a qual Deus lhe confiou. Essa 4ª etapa, Deus estava fazendo prova com Saul e infelizmente esse capítulo e essa história nos mostram e nos ensinam que é possível sim ser reprovado e perder alguma coisa que Deus gostaria de nos entregar. O que acontece, a primeira etapa da vida de Saul, é um momento quando Samuel se aproxima dele com um vaso de azeite, derrama sobre a sua cabeça, e isso Samuel faz ocultamente, sem que ninguém estivesse por perto. Naquele momento, Saul estava sendo separado. E isso fala de uma etapa da nossa vida, que é quando Deus faz a promessa de que vai nos levar a algum lugar, de que vai nos entregar algo para cuidar, de que vai se utilizar da nossa vida para realizar alguma obra ou algum projeto da parte dele. E essa etapa se dá de maneira oculta. Isso é quando Deus começa a falar no nosso coração e ninguém ao nosso redor está ciente, ninguém está sabendo. As pessoas nem desconfiam, e se olhassem para mim, para você, certamente diriam que nós não seríamos escolhidos por Deus, porque não atendemos aos critérios dos homens. Mas a segunda etapa é a etapa onde Samuel reúne todas as tribos de Israel, chama a tribo de Benjamim à frente, a qual Saul pertencia, e dessa tribo ele chama Saul à frente e vai separá-lo, vai proclamar publicamente que ele era o escolhido de Deus. Isso fala de uma etapa específica na nossa vida, que é quando nós somos separados. É o dia que Deus cumpre a promessa que Ele fez em oculto. É o dia que Deus, Ele vem realizar aquilo que Ele falou no nosso íntimo, no secreto. Isso pode ser conhecido como o dia que o obreiro foi separado ao ministério, ou o dia que a irmãzinha foi chamada para ser dirigente do círculo de oração, o dia que uma irmã ou um irmão foi chamado a ser coordenador e encabeçar algum trabalho. E na terceira etapa, é uma etapa específica, logo no começo do chamado de Saul, que é quando Deus o enche do Espírito Santo para dar vitória ao seu povo. E após a vitória, Samuel intitula aquele momento como um momento específico para renovar o chamado de Saul. Essa etapa é um momento ideal para Deus se utilizar e mostrar para os opositores, pessoas que desacreditaram no seu chamado, mostrar que foi Ele quem te colocou naquela posição, que foi Ele quem te entregou. Porque quando Saul assumiu o reinado, muito embora uma parcela o acompanhasse, uma quantidade de pessoas se alegrassem por ele estar ali, havia também filhos de Belial que não criam e não davam o devido valor ao seu chamado. E na terceira etapa é o momento da bênção de Deus. É quando Deus está abençoando para mostrar que Ele quem te pôs ali.
Só que a quarta etapa, ela nos chama a atenção e ela nos leva a meditar e a refletir que Deus, Ele ainda assim, mesmo após o exercício daquilo que Ele nos confiou fazer, Ele ainda deseja confirmar. E essa confirmação, ela vem ao longo do chamado. E o que Deus se utilizou aqui, nessa história, nesse momento, foi de uma adversidade para provar a fé de Saul. Ele se utilizou de uma situação complicada, difícil, vamos assim dizer, do olho do furacão, para ver se Saul seria fiel a ele, para identificar qual seria o seu comportamento e, se ele fosse aprovado, o que não foi o caso, poder entregar as suas bênçãos na vida dele. Capítulo de número 13 vai nos dizer que Saul havia reunido cerca de 3.000 homens de todo Israel, a fim de poder lutar contra os filisteus. Ele fica em uma montanha em Miquimais e deixa o seu filho na sua cidade, na sua casa em Gibeá. Só que ele leva consigo 2.000 homens e deixa 1.000 com o seu filho lá no seu território, na sua casa. E acontece que Jonatas, como um jovem corajoso e valente, ele, com aqueles 1.000 soldados, fere uma das guarnições dos filisteus que estavam ali presentes. Acontece que naquele tempo, nesse período, Israel era oprimido pelos filisteus, e dentro do seu território haviam grupos de filisteus separados dentro de cada pedaço de Israel, a fim de conferir se a paz estava estabelecida e se eles se submeteriam aos filisteus. E acontece que Jonatas vai ferir uma das muitas guarnições do inimigo. Ele vai dar um ataque e vai ferir e vai sair vitorioso. Com isso, a Bíblia vai nos dizer, vai nos trazer a história, mostrar que aos olhos dos filisteus, o povo de Israel passou a ser como algo abominável por essa atitude de rebelião. A tradução Septuaginta vai nos dizer que o povo de Israel passou a cheirar mal as narinas dos filisteus. E eles, não satisfeitos com o ataque, se reúnem para agir como se fosse a força de um único homem e se levantam para massacrar, para pisar e riscar do mapa o nome do povo de Israel. Mediante essa situação, a Bíblia vai dizer que quando eles se reúnem, são cerca de 30.000 carros de guerra. Em comparação com o pouco que Saul tinha, que era apenas 3.000, o inimigo tinha um exército 10 vezes mais preparado, 10 vezes mais maior e equipado. E quando o povo se dá conta de que o inimigo é grande demais para ser vencido sozinho, com aquela pequena quantidade, que o inimigo é grandioso demais para vencer com aquela pequena força, ao invés de fazer o que nós acreditamos ser o correto, que é buscar a presença de Deus, a Bíblia relata que boa parte do exército que estava com Saul se escondeu, fugiu para a cova, fugiu para os penhascos, para os espinhais, se escondeu completamente, deixando Saul apenas com um bocado molhado, apenas com um pouquinho de gente do seu lado com quem ele podia contar. E nisso havia um acordo entre Samuel e Saul, de que quando Deus levantasse Saul para ferir os filisteus, ele aguardasse em Gibeá durante 7 dias, que após 7 dias, Samuel chegaria e ofereceria a Deus uma oferta, um holocausto. Seria um símbolo a Deus para pedir a presença dele, antes de começar a grande batalha, antes de dar início à grande peleja. Porque para a gente iniciar algo na nossa vida, é preciso que Deus esteja na frente. Do contrário, a gente corre o risco de se ferir, de se machucar, de se arrebentar no meio do caminho. E acontece que a Bíblia diz que Saul esperou
um período de 7 dias. E quando ele se deu conta que Samuel não estava vindo como foi o combinado, ele se precipita, ele olha para um lado, olha para outro, estou conjecturando, e acredito que naquela hora ele pensou: eu preciso tomar uma posição. Aquele número de 3.000, quando ele olhava, muitos lugares vazios, mas aquilo dali era Deus ensinando para Saul. Era Deus frustrando a força militar de Saul para dizer: você precisa confiar em mim e não no homem. Você precisa confiar em mim e não naquilo que você possui. Você precisa confiar em mim e não na ferramenta que está com você. Glória a Deus. E o que acontece é que quando Saul olha para o exército inimigo, ele percebe que aquele inimigo que era grande passa a ser maior ainda. E ele que era pequeno, o próprio Saul, já era pequeno, se tornou ainda menor. E ele pensa consigo: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma atitude. Então ele manda que trouxesse um animal, imola e oferece em sacrifício a Deus. Aqui, Saul vai cometer aquilo que foi o fim da sua dinastia, o fim da promessa que Deus queria te entregar. Porque Saul queria fazer a coisa certa da maneira errada. Para se oferecer sacrifício era preciso ser levita, sacerdote. E Saul não era nenhuma coisa e nem outra. Então, o que a gente pode fazer numa situação como essa? O que deve ser feito? Certamente é ficar dentro daquilo que Deus nos mandou fazer. Ficar na posição que Deus nos mandou permanecer e ficar. Observe, Deus limitou o chamado de Saul ao reinado. E ele poderia fazer coisas que ficassem dentro desses limites. Mas a partir do momento que ele extrapolou, que ele foi além do limite estabelecido por Deus, ele pagou um preço muito alto por isso. Aparentemente o que ele estava fazendo era: eu vou buscar a Deus e Deus vai dar vitória nessa peleja. Deus concederá a vitória ao povo de Israel. Só que por mais que a intenção fosse boa, não justificava a ação. E tem coisas que a gente faz que, apesar da intenção ser boa, o preço é muito caro a ser pago e não vale a pena. E a Bíblia nos relata que quando ele está terminando de oferecer o sacrifício, Samuel se aproxima. Se fosse eu teria ficado morta de vergonha. Talvez faltasse palavras. Mas a Bíblia diz que Saul, ele correu para cumprimentar o profeta. Só que o profeta, observando que ele, ao invés de trazer a bênção de Deus para a vida de Saul, ele estava trazendo um certo castigo, uma certa punição viria por causa disso. Então Samuel pergunta: o que foi que você fez? Que é isso que você está fazendo? Está fazendo certo da maneira errada? Tem coisas que precisam ser feitas, mas não é pelo meu intermédio e não é pelo seu intermédio. Tem coisas que a gente precisa entender que precisam ser realizadas, mas não vai ser realizada através da minha mão, porque Deus designou alguém para esse fim. Então Saul, ele vai apresentar 5 justificativas pela qual ele agiu de maneira imprudente. A primeira delas, ele vai dizer: eu via que o povo estava se dispersando. Em outras palavras, o que ele estava dizendo era: eu estava ficando cada vez mais sozinho. Mas como eu disse, nem sempre ficar sozinho de uma companhia, de um companheiro ou companheira para fazer a obra, isso nem sempre vai ser um sinal de que foi Deus quem nos deixou só. Porque Ele nos fez uma promessa de que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então que a gente tome posse dessa palavra e tenha ciência que a gente pode estar só de pessoas,
Mas se a gente estiver acompanhado do Espírito Santo de Deus, vocês terão a melhor companhia que pode acompanhar na sua vida. Ele disse, o povo estava se dispersando. E ele vai dizer uma segunda justificativa. Samuel, você não vinha nos dias combinados, nos dias aprazados, estipulados. Eu esperei, mas você não veio, você não estava vindo. Mas se a gente analisar o acordo que Samuel fez com Saul nos capítulos anteriores, era o seguinte: Saul, tu descerás a Gilgal e tu esperarás por mim ali 7 dias até que eu chegue. O que acontece é que Saul esperou durante 7 dias, só não esperou até que Samuel chegasse. A obediência dele foi uma obediência parcial. E obediência parcial e seletiva não é obediência para Deus. Eu não posso escolher o que eu quero obedecer. Isso eu faço, isso eu não faço. Para Deus isso é rebelião. E o que acontece? Ele disse para Samuel, eu esperei. Esperou parcialmente. Esperou 99%. Faltou aquele 1%. E quem sabe, 1 hora só que ele esperasse mais, teria feito toda a diferença na sua história, no seu reinado. Terceira justificativa que ele apresenta, ele diz assim, os filisteus já estavam se ajuntando. Ou seja, os inimigos já estavam se reunindo. A Bíblia relata que eles já estavam em Miquimais. Pesquisando um pouco de onde era Miquimais para onde Saul estava, dava cerca mais ou menos de uns 300 quilômetros. É certo que ele corria o perigo de um ataque iminente, mas Deus estava provando a fé de Saul, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e que a gente não esqueça disso. Ele disse, o inimigo estava se reunindo. Quarto motivo, ele pensou, certamente descerão contra mim. Era ele dizendo para si mesmo, não era alguém que estava ao seu lado. Era uma voz que estava traindo ele próprio, era a voz dos seus pensamentos, a voz do seu eu. E às vezes a voz do nosso eu está nos traindo, está colocando temor em lugar de coragem, está colocando pavor em lugar de ousadia, está colocando tremor no lugar da confiança que a gente deve ter plenamente em Deus. E ele diz, certamente os inimigos descerão contra mim. Em outras palavras, era ele dizendo, o inimigo vai me matar, o inimigo vai me matar, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas a sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida não está na mão do inimigo, ela estava na mão do inimigo quando você estava no mundo. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, Jesus tomou posse da tua vida. E você só morre no dia que Ele determinar. Glória a Jesus. E Samuel vai dizer por fim, ainda à face do Senhor eu não orei. Outras traduções dizem, eu não vi a face do Senhor, eu não aplaquei. Para resumir o que isso significa, era que Saul ele estava se sentindo perdido e não sabia o que fazer, e não sabia qual era a vontade de Deus. Mas que por via das dúvidas, quando a gente não souber o que fazer, o que falar, como agir, é melhor não fazer nada. O que Saul tinha que fazer naquele momento era esperar. E ele se precipitou. E a gente precisa entender que se Deus não mandou falar, então se cale. Se Deus não mandou agir, então pare. Se Deus mandou se aquietar, não se perturbe. Seguir o conselho de Deus às vezes parece ser difícil, mas é o caminho mais fácil para encontrar a paz e alcançar o objetivo desejado. Glória a Deus. Ele vai dizer, por causa disso, eu me constrangi e me senti coagido a tomar uma decisão. Por isso ofereci sacrifício a Deus. Fiz o que não era para ter feito.
Samuel, ele vai dizer as palavras que nós lemos ao iniciarmos essa palavra. Primeiro ele olha para Saul e disse: agistes neciamente. Em outras palavras, como um tolo, como um louco, como um estúpido, insensato, como alguém que não pensa, como alguém que faz para depois pensar, uma pessoa que não reflete. Você agiu dessa maneira, e por causa disso, dessa atitude precipitada, você vai perder o que Deus queria te dar. É onde nós lemos que ele fala para Saul: o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Saul já era rei, mas Deus queria estender a promessa à sua descendência, formar a dinastia de Saul. Mas por causa de uma atitude precipitada, o preço para ele foi alto. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã é que o Deus que nos chama, Ele tende a confirmar no decorrer do nosso ministério, do chamado, do seu cargo, da sua função, do ofício que Ele te deu. Ele tende a confirmar que foi Ele que te colocou. Só que às vezes Deus usa uma situação complicada, uma situação difícil. Às vezes Ele vai se utilizar da dificuldade para provar isso. E Deus prova não só quando Ele te levanta, como até o seu último dia em vida. Quem não está lembrado de Elias no seu último dia em vida aqui na terra, onde ele foi visto pelos homens? A Bíblia diz que ele estava aquém do Jordão. E Deus queria tratar com ele além do Jordão. Mas naquele momento o Jordão era um obstáculo, mas ele precisava atravessar. Só que ele não tinha barco, remo, não tinha navio, não tinha canoa, jangada. Então ele não poderia ir nesses meios de transporte. Ele não poderia ir a nado por causa da idade, porque era muito longo o rio. E também não poderia ir caminhando porque era muito profundo e ele ia se afogar. Mas e agora? Deus não mandou ir para o outro lado? Você vai parar por causa da dificuldade, vai ficar aqui, desse lado de cá, e impedir de viver aquilo que Deus tem para você, que é maior do outro lado? A Bíblia diz que Elias, ele confia, na verdade, no Espírito Santo que está na sua vida. Ele toma a capa que está sobre os seus ombros, fere as águas, e as águas formam como que uma parede, e ele atravessa com Eliseu a pés enxutos. E o que é ainda mais maravilhoso é que Eliseu teve a oportunidade de ver carros e cavalos de fogo, e ver Elias subindo num redemoinho. Ele vendo Deus confirmando que era na vida de Elias, até no seu último dia aqui na terra. E por que não falar também de Estevão, que por pregar a verdade da palavra de Deus, estava sendo apedrejado. Só que no momento que ele ia ser apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e disse: eis que eu vejo os céus abertos diante de mim, e o Filho de Deus assentado à direita de Deus Pai. Os homens tiveram que ouvir que Deus era na vida dele, porque para ele ter uma visão daquela, era Deus confirmando: eu estou contigo mesmo nas pedradas. E por que não finalizar falando a respeito de Jesus, que na madrugada em que ele foi traído, poucas horas antes de ser crucificado, Pedro se precipita, fere a orelha do servo do sumo sacerdote, mas Jesus, com todo o seu amor, realiza esse tão grandioso milagre de restaurar a sua orelha. E posteriormente a isso, no momento em que ele estava pendurado no Calvário, que ele rende o seu espírito a Deus, a Bíblia diz que houve terremoto, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e foram vistos pessoas que levantaram dos túmulos e entraram vivas dentro da cidade. E o centurião que estava ao pé da cruz, olhando para Jesus, ele disse: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. O que eu quero te dizer é que, apesar da dificuldade, da sua impossibilidade, Deus confirma que foi Ele quem te chamou.
A dificuldade não é o fim, não é o ponto final naquilo que Deus te entregou. Ele confirma no meio da guerra. Ele confirma que te chamou, mesmo com o Rio Jordão à sua frente. Ele confirma nas pedradas e até mesmo no Calvário. E aqui eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus.